política nacional, um episódio, na verdade, uma história que está perto do fim. Uma das legendas mais importantes da política brasileira. O Partido Social da Democracia Brasileira, o PSDB, que já governou o Brasil, foi o partido também que implantou o Plano Real, vai deixar de existir. Essa especulação já existe há algum tempo, mas agora parece que está bem no fim de carreira, né, Igor? Exatamente. O PSDB já está aí em tratativa com pelo menos outras 4 legendas para tentar se fundir, fazer uma fusão com essas outras legendas. E por quê? Porque o PSDB perdeu muito protagonismo ao longo dos anos. E isso se refletiu, inclusive, nas eleições do ano passado. Só para a gente ter uma ideia, nas eleições municipais de 2016, havia ali pelo menos 799 prefeitos do PSDB. Em 2024, esse número caiu para 273 prefeitos, ou seja, cerca de 60% das prefeituras do país acabaram, então, perdendo ali um político, um representante do PSDB. Então, o partido ele vem perdendo espaço ao longo dos anos. Para a gente ter uma ideia, o principal nome do PSDB no ano passado era do apresentador José Luiz da Atena e ele recebeu pouco mais ali de 1 milhão de votos, ele sequer chegou ao segundo turno. E as principais cidades brasileiras estão sem o apoio do PSDB, sem um representante desse partido. Então, de fato, o partido acabou perdendo muito protagonismo, principalmente por causa dos rachas internos, as brigas dos seus principais representantes. E essa solução chegou longe do fim, não tem ali uma solução plausível para resolver esse problema do PSDB. Por isso, a principal solução nesse momento é pôr fim na legenda e que ela acaba fazendo uma aliança, acaba tendo uma fusão com outros partidos que estão em ascensão. Quem são esses partidos? MDB, considerado um dos maiores do país, PSD, o partido que mais cresce no Brasil, Podemos e Solidariedade. As negociações estão com essas 4 legendas. Aí no Amazonas, vocês têm o senador Plínio Valério, representante do PSDB. Eu conversei por telefone com ele hoje à tarde e adianto em primeira mão que o senador Plínio Valério disse que não concorda com nenhum tipo de fusão e que já está em tratativas com outros partidos. Plínio Valério disse que se o PSDB se fundir com PSD e MDB, que são partidos mais ligados ao presidente Lula, ele sai imediatamente porque ele não se sente representado por essa fusão. Se por acaso a fusão for com Podemos e Solidariedade, aí ele está disposto a negociar, mas ele não descarta a possibilidade de se filiar a uma outra legenda. Ele não quis me adiantar essa legenda por questões de ética, mas o fato é que um dos seus principais representantes do Norte pode sair do PSDB justamente por causa dessa perda de protagonismo e por causa dessa fusão que está sendo negociada nos bastidores. Ao que tudo indica, depois do Carnaval, na segunda quinzena de março, então essa fusão vai ser anunciada, viu, Adriane? Olha, já são alguns anos que isso é levado em consideração, né, essa possibilidade. Hoje existe uma federação junto com Cidadania, mas os partidos já estão rompidos, mesmo estando juntos. Na última eleição a gente já percebeu isso. Igor, eu queria que você continuasse junto comigo, que eu vou chamar mais uma outra pessoa para essa conversa, para a gente analisar esse cenário de como ficariam os partidos políticos caso essa fusão aconteça no próximo mês. E junto com a gente, participa agora da nossa conversa o cientista político Alexandre Bandeira. Olá, Alexandre, boa noite. Seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Satisfação estar com vocês, começando essa semana política, tratando de um assunto que para muita gente é muito triste, né? O fim do PSDB, né? O PSDB é um partido extremamente tradicional, chegou a passar por 2 governos, mas nos últimos anos, desde FHC, né, desde Fernando Henrique Cardoso, vem perdendo protagonismo. Tem ali uma base mais sólida em São Paulo, que já desidratou, mas no restante do país não conseguiu isso. O que acontece agora, nos próximos meses, que é a previsão dessa fusão? É uma tentativa de fortalecimento ou de sobrevivência do PSDB? É uma tentativa de sobrevivência, até porque eleição após eleição, o PSDB ele vem demonstrando aí não tem um bom desempenho e contra o partido a gente tem que observar a própria legislação eleitoral que a gente tem aí a chamada cláusula de barreira
e a eleição ele aumenta, vamos dizer assim, o patamar, o sarrafo de cobrança dos partidos políticos para que eles possam continuar a receber o fundo partidário e ainda terem tempo de televisão, né? Então, é uma encruzilhada. O PSDB teve um desempenho muito ruim, realmente ouvimos aí a questão da votação do candidato ao governo em São Paulo, e não foi muito boa, 1,89%, e o São Paulo não conseguiu eleger sequer um vereador para a composição da nova legislatura, e é o berço dos tucanos, e dessa forma a preocupação mesmo de sobrevivência, de que o PSDB possa seguir na política, seja incorporado a um outro partido ou fundido a um outro partido, aí uma federação, alguma outra situação que dê aí essa vida para eles, né? Doutor Alexandre, boa noite para o senhor. O negócio é o seguinte, o PSDB ele está rachado e não é de hoje, e esse racha ele acontece principalmente ali nas executivas municipais e estaduais. Num passado não muito distante, a gente viu, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, muito mais próximo de Jair Bolsonaro e se tornando um inimigo político do presidente Lula. Nessa última eleição da cidade de São Paulo, a gente viu José Luiz da Atena totalmente contrário àqueles políticos mais ligados a Jair Bolsonaro e um pouco mais próximo de políticos ligados a Lula, como, por exemplo, uma outra concorrente, uma outra candidata, a Tabata Amaral. Esse racha com a fusão, essa fusão deve acontecer ainda nesse primeiro semestre. O governo federal se beneficiaria ou isso pode atrapalhar os planos do governo, já que o partido está ali um pouco indefinido ideologicamente? Olha, existe um problema de identidade hoje no PSDB, que é justamente uma base que não quer, de forma nenhuma, perder a identidade, e uma cúpula que está vendo a necessidade de poder, de ter que fazer um desses arranjos partidários para que possa manter a sobrevivência. E a sobrevivência, justamente no Brasil, para partidos políticos, é poder continuar recebendo recursos do fundo partidário. Nessa discussão, é importante a gente pegar os dados. Hoje eu peguei os dados do próprio TSE, e o PSDB, em termos de filiados, ou seja, pessoas que se dizem PSDBistas, que são tucanos, nós temos aí a quinta maior população no Brasil de cidadãos que são filiados. A primeira é o MDB, a segunda é o Partido dos Trabalhadores, mas o PSDB ainda mantém uma base de filiados, uma distribuição muito intensa em todas as unidades da federação, e é essa questão que divide, que fraciona muito a questão da base para o topo do partido, e nessa situação o governo federal espera uma definição dessa nova fusão para que ele possa tomar aí os próximos passos, haja vista até porque não é uma bancada muito grande, então ela não interferiria tão bem nos destinos do Palácio do Planalto, lógico, aguardando aí a questão de com quem vai haver essa fusão ou se vai ser incorporado, né? Porque os partidos do Congresso eles são feitos por bancadas, né? E aí, à medida que quanto mais deputados você tem, maior a influência dentro de uma discussão. Hoje, a influência do PSDB, enquanto já federado, ele já faz parte de uma federação, como vocês muito bem lembraram, ainda é muito insignificante, o que coloca dentro dessa cesta do PSDB, inclusive, partidários de diversas ideologias, sem dúvida nenhuma. Alexandre, a gente tem na mesa aí de negociação dos tucanos pelo menos 3 propostas, né? Que é a possibilidade de federação com Podemos e Solidariedade, já é uma federação com o Cidadania. Tem também a possibilidade do PSDB de Gilberto Kassab e ainda o MDB, que ali tem uma resistência maior da ala tucana em São Paulo, né? De conseguir juntar todo mundo. Existe alguma dessas 3 possibilidades que está na dianteira, que teria mais harmonia nesse momento? Eu acho que, vamos colocar, desses 3 cavalos que estão no páreo, 2 estão, vamos dizer assim, mais um pouco na frente ali. A questão do MDB é uma negociação já avançada, e a questão do PSD de Kassab também. A única diferença entre essas duas é que o MDB seria aí um processo de fusão, né? PSDB e MDB já foram partidos que caminharam historicamente, muito na época, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso, né? Então, as cúpulas, de uma certa forma, até existe uma convergência,
E da parte do PSD, não é bem uma fusão, seria uma incorporação, ou seja, todos os parlamentares, toda a estrutura do PSDB seria absorvida pelo PSD, o partido continuaria ainda com a nomenclatura. Então, são pequenas nuances, são pequenos detalhes, mas são importantes para a nossa audiência entender essas diferenças entre fusão, incorporação, federação, que são arranjos políticos, e o PSDB vê aí, vamos dizer assim, com a ampulheta virada, com uma definição que terá que tomar aí até o mês de março, pós-carnaval, então ele precisa ajustar a avenida aí para saber como é que ele vai aparecer para a política nacional e para as eleições de 2026. Por uma questão mesmo de sobrevivência, o PSDB, com o desempenho que tem tido, provavelmente não cumpriria uma nova cláusula de barreira em 2026, que exigiria aí pelo menos 2,5% dos votos válidos de todo o Brasil, ou então a eleição de 13 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação Brasileira. O enredo ainda não está definido. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.